meu amigo vascaíno. Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas e mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama. E neste vídeo iremos falar muito sobre a 32ª rodada. Começou, de certo modo, muito bom para o Vasco da Gama, porém teve um resultado ali muito ruim, que foi o jogo ontem do Goiás. A gente vai passar tudo a limpo para vocês. Vamos falar aí sobre Vasco da Gama e Botafogo, porque hoje é dia de clássico em São Januário. Passar aqui a escalação para vocês. O que o Vasco precisa fazer para sair da zona do rebaixamento nessa rodada e, obviamente, que a gente vai falar muito aqui sobre a questão das eleições do Vasco da Gama. Ontem o Levenciano teve no deles e delas aí e algumas novidades aí com relação à situação na justiça envolvendo aí as eleições. Eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Mas, pessoal, se inscreva mesmo, principalmente você que está descontente com essa pouca vergonha a qual o Vasco da Gama se encontra. Meus amigos, o seguinte, vamos começar aqui falando sobre a rodada de ontem. Vamos colocar aqui na tela aqui como que ficou a situação dos jogos para você, torcedor do Vasco. Foi uma rodada que começou muito boa para o Vasco da Gama, certo? A gente viu o Bahia perdendo no último sábado. Isso é excelente para o Vasco da Gama. Depois, a gente viu ali ontem o Red Bull Bragantino ganhando a equipe do Corinthians, certo? O Internacional no Mineirão venceu a equipe do Cruzeiro por 2-1, outro excelente resultado. Porém, a gente teve um resultado aqui que não foi bom para o Vasco da Gama e que jogou uma pressão para cima aí do Vasco. E foi 1-0 o Goiás para cima do Coritiba. Hoje a gente vai ter alguns jogos aí que interessam ao Cruz Maltino, como é o caso do Santos contra o Cuiabá, que a gente vai torcer para o Santos perder. E o seguinte, a gente joga com o Botafogo às 19 horas, perfeito? Então, a título de classificação, ficou dessa forma aqui, ó. O Vasco caiu uma posição, perfeito, porque o Goiás venceu, o Goiás está com 35 pontos. Todavia, o Vasco só depende de si para deixar a zona do rebaixamento neste momento, certo? Basta o Vasco da Gama vencer, que ele vai passar a equipe do Cruzeiro, certo? O Vasco vai ficar com 37 pontos, com 10 vitórias, o Cruzeiro vai ficar com os mesmos 37 pontos, porém os 9 pontos. Chamo a sua atenção também, tá? Porque se o Vasco vencer, não haverá mais distância entre Vasco da Gama e Bahia. O Bahia tem um saldo muito superior ao Vasco da Gama de gols, mas o Vasco vai ficar com 37 e o Bahia com 37. Essa rodada foi muito boa para o Vasco, desde que a gente faça o nosso papel hoje no estádio São Januário, que é vencer. Por quê? O Vasco jogou pressão aqui para cima do Corinthians, porque o Vasco joga com o Corinthians no dia 22 de novembro, aqui em São Januário, e o Vasco pode ficar com uma vitória a mais do que o Corinthians, a 3 pontos ali de encostar no Corinthians. Assim como o Cuiabá fica muito pressionado caso o Vasco da Gama vença essa partida aí de hoje. Então, conforme os amigos viram, está
tudo aí nas nossas mãos. O Vasco da Gama vai desfalcado para essa partida. O Marlon Gomes e também o nosso Rossi ainda não terão condição de jogo, certo? Ficaram aí resguardados do jogo contra a equipe do América Mineiro no próximo dia 12. Então é o seguinte, o Vasco da Gama está definido aí pelo treinador Ramon Dias e vamos colocar aqui o nosso Vasco da Gama aqui, jogo que só vai ter transmissão aí do Premier. Ó, Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, Maicon, Medel, Lucas Piton, Zé Gabriel, Paulinho, Praxedes, Gabriel Peck, Eric Marcos e Vegete. Ou seja, o Paê começa no banco de reservas e fica como opção. Perfeito? O seguinte, estimo sorte aí para o retorno do Vegete e a grande novidade na escalação é a titularidade do Eric Marcos, certo? Botafogo e Vasco aí que se enfrentam pressionados, né? Botafogo deixando escapulir aí o título e o Vasco para deixar essa zona do rebaixamento. Bom, sobre a situação aqui envolvendo as eleições, a qualquer momento a gente pode ter uma decisão vinda do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para bater o martelo com relação à situação das eleições do Vasco, se elas serão presenciais ou se elas serão online. Lembrando que as eleições do Vasco, inclusive, podem ser adiadas. A princípio, marcada para esse sábado, para esse final de semana, no dia 11, certo? Então, é o seguinte, vamos torcer aí para que tudo dê certo aí, para que o processo das eleições do Vasco seja transparente e, de preferência, aí, que seja presencial. Ontem o Levinciano trouxe algumas novidades aí, lado deles e delas. Ele falou bastante aí sobre a reforma de São Januário, falou sobre a questão aí de patrocinadores e também a situação envolvendo um Vasco da Gama forte, um Vasco da Gama cheio e repleto de representatividade. Isso mesmo, e colocou todo o seu projeto à disposição do Vasco da Gama. Contrário aí do Pedrinho aí, que não tem projeto, né? Se não vencer, não vai deixar nada à disposição do Vasco da Gama, a não ser os seus comentários na Rede Globo de televisão, porque ele vai voltar para a Globo, certo? Então, essa é a grande diferença. Então, pessoal, essas foram as notícias do Vasco. A gente, a qualquer momento, pode ter uma decisão aí na Justiça. A gente vai aguardar e qualquer novidade, a gente entra lá na Seita Vascaína para trazer tudo para vocês, perfeito? Agradeço pela sua atenção. Vai dar Vasco e o seguinte, um novo Vasco aí sob o comando de Luiz Roberto Levinciano. Porque se americano não fizer, vai ter papai Leven aí para poder fazer, certo? Lembrando, a nossa pesquisa já está com quase 7 mil votos aqui, um Levinciano nas cabeças aí, vencendo, diferentemente da pesquisa de Araque lá da Net Vasco. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!